Vamos lá, gente. Mais uma redação, né, a ser analisada. Vamos lá. Vamos lá fazer o mesmo esquema, né? A gente vai não entrar em análise tão vamos dizer assim, específicas, né? A gente vai ver a estrutura básica e depois a gente entra na reescrita, mudar algumas coisas, né? Vamos lá. Vamos lá começar, né? Eu vou ler toda a introdução e depois a gente vai marcando, né? Com aquele esquema do hidrocor aqui, do marca-texto. Vamos lá. Sim, o tema é Sistema Carcerário Brasileiro. Basicamente é o seguinte, como é que... Isso é um problema, né? A forma pela qual os presos no Brasil são, vamos dizer assim, guardados, né? O sistema carcerário não funciona, né? O sistema penitenciário, né? Carcerário é a mesma coisa, né? Um sinônimo para penitenciário, basicamente. Vamos lá ler a introdução e vamos ver como é que... como é a redação do Enem, provavelmente ele vai ter que propor como ameniza esse problema desse sistema, né? E, sei lá, dar uma proposta, né? Vamos ler a introdução. Brasileiro, muito se discute sobre a questão da crise no sistema prisional, que é um problema que persiste no Brasil. De fato, o que ocorre em Memórias do Cárcere, livro do Graciliano Ramos, que relata as péssimas condições da população carcerária durante o regime do Estado Novo, é similar ao que é vivido pela sociedade brasileira atualmente. Isso pode ser justificado pelo aumento crescente do número de presos, que não foi acompanhado pela construção de presídios, o que gera violência excessiva nas celas e obriga os detentos a sobreviver em condições insalubres. Certo, vamos lá. Lida a introdução do texto. Você já sabe o que tem que fazer a introdução. São coisas básicas, né? Duas coisas tem que ter na redação do Enem. Primeiro você tem que colocar o tema, claro, né? Apresentar o tema e ao final da introdução você apresenta a sua tese. Como assim? Você dá uma opinião sobre o problema tratado. No Enem é sempre um problema, é sempre algo que tem que ser resolvido, né? Ou amenizado, não sei. Dependendo da bronca que é, né? Vamos lá, vamos por parte. Vamos grifar as partes. Tem que ter a tese, tem que ter o tema, né? Tem que ter a sua opinião e o tema, né? Vamos lá. Ele começa dizendo: brasileiro, muito se discute sobre a questão da crise no sistema prisional. Então vejam, ele logo joga o tema, né? Que é um problema que persiste no Brasil. Então ele diz aqui basicamente o quê? Que tem uma crise no sistema prisional, que é um problema que persiste no Brasil, que assim, o problema não vai embora, ele continua sempre lá, né? Então a gente pode colocar isso aqui como tema, né? Ó, qual foi a estratégia de apresentação do tema? Vou colocar aqui de verde, para variar um pouco. O tema é verde, né? É, ele falou do tema logo diretamente, né? Ele não definiu o que é o tema, ele não deu uma definição, né? Ele trouxe um. Não, ele fez um comentário, assim, quase que um fato, né? Ele coloca o tema, ele joga o tema assim, com esse comentário, dizendo o quê? Que. Não, ele não dá exatamente uma opinião, né? Ele diz que o sistema. Que o Brasil discute muito essa questão, né? E que tem uma crise no sistema prisional. E que é um problema que persiste no Brasil. Então, a gente pode até dizer que ele. Se a gente. Vamos colocar aqui não um comentário, mas fatos. Certo? Primeiro fato: pessoas no Brasil discutem esse tema, essa questão. Existe uma crise nesse sistema prisional e é um problema que persiste no Brasil. Tudo bem que alguém pode dizer que isso aqui são opiniões, né? Mas veja, vamos tratar aqui como se são coisas da realidade, né? Alguém pode até defender que isso aí não é um fato, né? Mas tudo bem. Que isso aí é uma opinião só, que não, a crise não existe nada de errado com o sistema, mas a gente sabe que existe. Então vamos lá. Então ele apresenta o tema, né? Qual foi a estratégia? Ele fez um comentário sobre o tema, ele trouxe fatos, né? Sobre o tema. Ele mencionou o tema. Aí o que ele faz?
Aí ele vai para, ele diz de fato o que ocorre em Memórias do Cárcere. Aí ele vai para uma alusão. Ó, vejam, vou grifar aqui até aqui. Eu vou colocar a alusão de rosa. O que é uma alusão? Veja, ele citou um autor chamado Graciliano Ramos, que é um autor do modernismo, né? Ele é um autor brasileiro que tem um livro chamado Memórias do Cárcere. Ele traz para cá. E esse autor ele foi preso durante um regime chamado Estado Novo no Brasil. Ele faz uma alusão histórica aqui. Ó. Como é que funciona essa alusão? O que é que ele faz? Ele trouxe, ele fez uma referência a algo que ele cita um livro, né, escrito por Graciliano Ramos, e nesse livro ele diz aqui que o autor relata como eram as condições prisionais, né, lá na época do Estado Novo, desse regime político, né, brasileiro que ocorreu no nosso paísinho aqui, né, certo? E esse, claro, e faz todo. Gente, ó, qual é a estratégia de usar uma alusão? Se o tema é o sistema prisional, você pode usar um livro que fale, que tem um personagem, alguém que relatou, né, como era um sistema prisional. E aqui ele usa exatamente o sistema prisional brasileiro, né, em uma época diferente, mas ele cita. Então ele usa o tema e depois coloca, ele faz uma referência a um livro em que o autor do livro conta como foi as condições, como eram as condições de prisão lá, né, nesse lugar, certo? E vejam, ele faz uma comparação, ó, porque aqui, ó, logo quando ele cita depois da alusão, eu vou colocar aqui diferente, mas faz parte da alusão. Vamos colocar aqui dessa corzinha aqui, só para diferenciar. É alusão ainda, né? Ele cita o livro, ó, e em seguida ele diz o seguinte, ó, ele coloca um travessãozinho, que é a mesma coisa de uma vírgula, né? E dá uma informação. Ele diz aqui, é similar ao que é vivido pela sociedade brasileira. Gente, o que ele fez? Ó? Ele apresentou o tema em verde, depois ele ele fez uma referência a um livro em que alguém relata como era o sistema de prisão lá, prisional, e ele diz que lá na época no Brasil também, né, é igual, é semelhante ao que acontece no Brasil atualmente. Então ele vai com a alusão no passado, a alusão histórica, e joga com o presente. Então ele compara, ele faz uma analogia entre uma coisa do passado com o presente. Gente, isso é genial, é muito bom fazer isso. Então vocês podem fazer esse tipo de coisa, você pegar algo que acontece no passado e comparar, fazer uma relação entre com o que ocorre no presente. E isso por meio de uma alusão, né? Uma alusão aqui histórica, certo? A gente pode até dizer que é uma alusão literária, né? Porque dentro do livro, porque é um autor da literatura. Só que ao mesmo tempo ele fala do Estado Novo, que é a história, né? A gente pode dizer que isso aqui é uma alusão histórica e literária, certo? Certo. Uma coisa interessante, para ele iniciar a alusão, ele colocou de fato, que é um conectivo, né? Que quer dizer assim, vou botar em vermelho, que quer dizer assim, exatamente, de fato, realmente, o que ocorre em Memórias do Cárcere é a mesma coisa que ocorre no Brasil atualmente. Então ele dá o tema e depois muda e vai introduzir a alusão, ele coloca de fato. E vejam, ele já tem o tema, já tem a alusão, e vamos lá para... Tá faltando o quê? A tese, a opinião dele, né? O que ele acha sobre... Vamos ver se ele coloca agora. Qual a opinião dele? Tem que ter a tese. O que você vai defender durante a redação, né? Ele diz, ó, isso pode ser justificado. Isso o quê? E se isso se refere ao que ele disse antes. Então vamos lá. É uma espécie de conectivo aqui, né? Um referenciador a algo antes. Então o isso o quê? Isso é o que ele falou. Ele faz uma analogia entre o que acontece no livro com o que está acontecendo atualmente. Então, isso se refere a essa parte. Aí isso pode ser justificado. O que pode ser justificado? No Estado Novo, lá onde o Graciliano viveu e passou por um tempo na prisão, é semelhante ao que acontece no Brasil. Aí ele diz isso, a comparação que ele faz entre o que acontece no passado e no presente, pode ser justificado pelo aumento crescente no número de presos que não foi acompanhado pela construção de presídios.
Então ele traz uma informação aqui a mais, né? Ele diz aqui que ele tá contextualizando, né, o leitor do texto em relação ao tema. Ele está dizendo aqui que o que justifica essa no passado ter condições péssimas. Aqui ele cita condições péssimas da população carcerária, não é? Que ele diz aqui, deixa eu grifar aqui. Assim como tem atualmente. E ele dá uma explicação aqui, ele traz uma explicação, uma justificação para mostrar que essa semelhança ela ocorre por quê aqui, ó? Por causa do crescente número de presos que não foi acompanhado pela construção de presídios, ou seja, o número de presos cresceu só em contrapartida, né? Porém, o número de presídios não cresceu também, né? Não foi uma coisa proporcional, ou seja, muita gente vai ficar no presídio, aquela coisa horrível, abarrotada, né? Os prisioneiros lá, porque presídios não foram construídos, né? À medida que os mais prisioneiros eram, vamos dizer assim, admitidos, né, no sistema. Certo. Então a gente pode chamar isso aqui do tema, né? Ele está tocando no tema ainda, né? Então vamos colocar de verde. Ou não, vamos ver. Ou, não, desculpa, gente. Cara, eu viajei agora. Veja, a gente pode discutir no grupo. Na verdade, isso aqui é a tese, né? Cara, é a tese. Vamos ver. Ó, isso pode ser justificado para ele, na opinião dele, pode ser justificado pelo crescente número de presos que não foi acompanhado pela construção de presídio. Então, para ele, essa crise que ele citou no Brasil, que é essa persistência, do problema de ter dessa crise no sistema prisional, é justificada pelo fato de não ter muitos prisioneiros e não foram construídos presídios para receber esses presos, né? Aí ele diz, e essa relação gera violência excessiva, né, nas celas e obriga os detentos a sobreviver em condições insalubres. Condições insalubres, assim, condições que não estão... são condições que não são condições de higiene, são condições que não estão de acordo com o padrão de você ter em um lugar. São condições ruins, por exemplo, condições ruins de trabalho, por exemplo. O trabalho não pode ser insalubre, ou seja, ele não pode fazer mal a você, sei lá, nem mental nem fisicamente falando, né? Assim, tem que ser um ambiente com salubridade, ou seja, como posso dizer, com condições de trabalho, que ele não possa fazer mal a você, certo? Então a gente pode chamar isso aqui de tese, né? Vou grifar de... Vou botar de... deixa eu botar uma cor aqui, vermelho não. Vou botar esse azul escuro. Então, tá aí. A introdução tá ok. Eu tenho o tema que ele apresenta aqui, a questão da crise do sistema prisional. Ele faz uma alusão aqui entre o que acontecia no passado, no Estado Novo, com o autor, que relatou lá no livro dele como eram as condições de prisionais, e ele traz para o presente, que ele diz que acontece do mesmo jeito como no livro, como aconteceu com o autor. E em seguida ele dá a opinião dele a respeito da situação. Ele diz que esse problema aí, né, está ocorrendo porque existe um aumento crescente do número de presos que não foi acompanhado pela construção de presídios. Ou seja, uma relação de desproporcionalidade entre uma coisa e outra, né? E o que gera violência excessiva nas celas, né? E obriga os detentos a sobreviverem em condições insalubres. Então, basicamente é isso. Agora a gente vai para o segundo parágrafo, né? Vamos lá para o outro vídeo.